Nessa quarta-feira, o Grêmio vai enfrentar o Botafogo, jogo em casa, jogo na arena, jogo fundamental para o Grêmio embalar, vencer mais uma vez e engatar de fato um bom momento no Brasileirão. Só antes de continuar, eu queria destacar o seguinte: o Grêmio lançou recentemente a sua terceira camisa, muito linda, mas a terceira camisa do ano passado, que é aquela preta com detalhes branco e azul mais claro, daqui a pouco vai ser quase impossível de encontrar. Eu separei ela e deixei o link aí nos comentários caso você queira. É bom destacar que daqui a pouco não vai ter mais em local nenhum. Então, se você quiser, já compra logo. Se não quiser, vida que segue. Tá bom? Provável escalação das duas equipes. E aqui eu já quero destacar que do meio para frente o Grêmio está sem metade do time. São muitos desfalques. Vou destacar aqui ao longo do vídeo. No gol, Thiago Volpe, cara consolidado, fez um baita Grenal no segundo tempo depois da expulsão do Arthur. O Volpe talvez tenha se tornado o grande nome da partida. Fez grandes defesas, no mínimo 2 milagres, e foi fundamental para o Grêmio. Incontestável Thiago Volpe. Nas laterais, Marcos Rocha e Marlon, os dois incontestáveis também. E aqui eu quero destacar o que eu já destaquei no último vídeo que eu trouxe aqui, que é a utilização de 3 caras nessa construção inicial. E que nem eu falei aqui, tem 2 laterais, tem o Marcos Rocha e o Marlon. Mas o Marcos Rocha atuando nessa construção com 3 defensores. Então, os 2 zagueiros, Noriega e Wagner Leonardo, em vários momentos. Marcos Rocha sendo um cara nessa saída pela direita, Noriega centralizado, Wagner Leonardo pela esquerda. O Marlon mais aberto pela esquerda, o Pavon mais aberto pela direita. É isso que eu espero. Se for fazer alguma mudança, seria tirar o Pavon e já colocar o Alisson desde o início do jogo. Por esse corredor pela direita, porque ele fez gol no Grenal, é um grande jogador, é talvez a grande promessa desse elenco atual do Grêmio. Enfim, essa é uma posição talvez para se pensar, ao invés do Pavon ir com o Alisson, mas o Pavon fez um grande Grenal e o Pavon tem uma parte defensiva que contribui, querendo ou não, mais do que o Alisson. Um cara mais raçudo, talvez, né? Às vezes meio controlado, mas dá para utilizar o Pavon nessa linha de ala que agrega. Continuando o time. Meio de campo. Dodi e Edenilson aqui desconfigurado, a dupla de volantes, Cuejar e Arthur. O Cuejar sentiu e o Arthur saiu expulso, então o Grêmio perde a sua dupla de volantes. E isso muda completamente o estilo de jogo do Grêmio. O Cuejar e o Arthur são caras de muita técnica. O Dodi e o Edenilson são caras de muita intensidade. No último jogo o Edenilson foi o meio de criação, aqui a tendência é que ele jogue de segundo volante. Mais à frente deles, o Cristaldo. Cristaldo para ter essa dose de qualidade a mais. Então, assim, o que a gente viu no Grenal provavelmente vai ser um jogo com características muito diferentes nesse contra o Botafogo, porque a característica dos jogadores é muito diferente. Né? O meio de campo inteiro é diferente. O Edenilson é mantido, mas já é uma função diferente do que foi no jogo passado. Então não tem como a gente esperar o nível de atuação do jogo passado. Pode ser que surpreenda todo mundo e vá muito bem, mas a gente está sem o Arthur, a gente está sem o Cuejar, a gente está sem o Carlos Vinícius. Então isso faz muita diferença. São 3 caras que pesam muito para a qualidade do time hoje. Mais à frente o Pavon como esse ponto pela direita, mas em vários momentos descendo para uma linha de ala direita, com o Marcos Rocha na linha de 3, como eu comentei. O William pela esquerda, mas com essa utilização do Marcos Rocha, o Marlon vira um ala, tem mais liberdade para atacar, e o William se aproxima mais do centroavante. Quem é o centroavante? O André Henrique. Né? Bright White fora da temporada, Carlos Vinícius se lesionou, deve ficar fora de talvez umas 2, 3 semaninhas, perder uns 4 jogos, 3, 4 jogos. Até lá o André deve suprir a vaga e o André merece essa oportunidade. Fez gol no Grenal, tá com moral e tem que continuar no time. Essa é a provável escalação do Grêmio. A única ponderação ou outra que eu faria seria talvez colocar o Alisson no time, porque ele merece. Tá jogando muito. Só que quem eu tiraria, o mais racional seria tirar o Pavon. Mas não sei se faria sentido desde o início ir com o Alisson, né? Porque você colocar o Pavon no segundo tempo é pedir para queimar ele. Então, utilizar o Pavon numa linha de ala direita, eu acho que pode ser interessante. E aí, consequentemente, o Alisson seria um cara de segundo tempo. A não ser que ele faça uma função ali no lugar do Cristaldo. É isso que eu enxergo. Né? E aí, iria com o Dodi, Edenilson e o Alisson vindo da direita para o meio. Né? Talvez daria para fazer isso. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser a linha de pensamento do Mano Menezes. Sobre essa provável escalação, minha única ponderação seria talvez o Alisson no lugar do Pavon, só que ele ficaria numa linha mais afastada do gol, como um ala direita, ou no lugar do Cristaldo.
e aí ele ficaria mais próximo do gol, né? Essa é a minha única ponderação. O resto do time é esse daí mesmo, é a base do time do jogo passado. Já no Botafogo, a provável escalação é a seguinte: Léo Link no gol, o Neto, né, o goleiro titular que o Botafogo trouxe, se lesionou. Nas laterais, o Vitinho e o Alex Telles. O Vitinho é um lateral que é muito intenso, muito rápido, mas tecnicamente é mediano. E ele tá, o Alex Telles, com dúvida para talvez o Cuiabano. O Cuiabano fisicamente é melhor, o Alex Telles tecnicamente é melhor. Os dois já jogaram no Grêmio, então a gente tem que ficar perto com a lei do ex. Dupla de zaga com o Barbosa e o Caio Pantaleão. São dois bons zagueiros. O Barbosa é o Kahneman do Botafogo. Então o que a gente vê no Kahneman é o que o Botafoguense vê no Barbosa. E o Caio Pantaleão é bom zagueiro, mas ainda não é afirmado no Botafogo. O cara começando a convencer o torcedor sobre o futebol dele por agora. Meio de campo com o Newton e Marlon Freitas. O Newton é aquele que jogou o ano passado pelo Criciúma. É bom jogador, mas não é uma unanimidade. Então dá para explorar isso daí. E o Marlon Freitas é bom jogador, é a grande liderança desse time do Botafogo. Mas à frente deles, aqui tá dando Matheus Martins, Jefinho, Arthur e Arthur Cabral. Nenhum deles é meia de criação. Quem poderia jogar centralizado aí? Não sei, cara. O Matheus Martins, talvez, né? Mas normalmente seria ou o Savarino ou o Joaquim Correa. Eu acho difícil com essa formação aqui, porque não tem esse meio de criação dentre esses jogadores, né? Mas enfim, o Matheus Martins é um cara de desequilíbrio, normalmente joga pela meia esquerda. O Jefinho é a mesma coisa, muito habilidoso, normalmente pela meia esquerda. O Arthur é um canhoto da direita para o meio. E aí o Arthur Cabral é o centroavante, fazedor de gols, né? Ex-Benfica, Palmeiras, Ceará, Fiorentina, Basel, e tá aí no Botafogo. O Cris Ramos foi expulso recentemente, né? E é desfalque para esse time do Botafogo. Foi expulso contra o Galo, né? O vitória é épica, por sinal. A nossa vitória foi épica contra o Inter e a do Botafogo também foi contra o Atlético. São duas equipes que chegam com essa motivação, né? Enfim. E o Botafogo já era favorito contra o Galo, né? A expulsão que tornou essa vitória em algo mais incrível do que seria no 11 contra 11. Mas é um Botafogo também que tá devendo futebol, assim como a gente. Mas as duas vêm de uma grande atuação, né? As duas equipes. Enfim, de novo, sobre essa provável escalação do Botafogo, acho difícil ir com três caras de velocidade e drible assim. Deve ter algum cara mais de criação. Não sei se o Joaquim Correia ou o Savarino, ou qual que é a situação dos dois, também não sei. Mas enfim, eu acho que um dos dois, se tiver à disposição, devem jogar nesse meio de campo, sendo esse cara de criação do Botafogo. Tá bom? No geral é isso, é um jogo importante, é um jogo que é difícil. O Botafogo não vive lá a grande fase, mas é um time com bons jogadores. E tanto é que oscila tanto, mas pela qualidade do seu elenco, tá ali beliscando o G4. Né? Se vencer, passa o Mirassol, inclusive. Então, assim, é um Botafogo que a gente tem que olhar olho no olho, porque não tem nada demais esse Botafogo atual, mas é um elenco muito forte. É um elenco muito forte, o nível é altíssimo. E o Grêmio jogando em casa, cara, é jogo pra embalar, pra vencer e ganhar confiança. Vamos ver como é que vai ser. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.